O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e recebeu com alegria Jesus. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse a Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, se eu defraudei. Se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom que a gente está aqui para aprender essas coisas, né? A gente fica imaginando esta cena, que deve ter sido belíssima, né? E para muitos, escândalo. Parece que as pessoas não gostam que as pessoas se convertem, né? Nem mudam de vida. Parece que tem muita gente que torce para os outros ir para o inferno. Torce para os outros sofrer, torce para o outro não ter alegria, né? Torce para o outro viver uma vida miserável. E Deus pensa o contrário, né? Deus pensa em salvar todas as pessoas. Não importa qual é o pecado que ele cometeu. Não importa o que ele fez de errado. Desde que ele queira mudar de vida, queira ser um homem novo, queira viver uma vida nova, Deus está disposto a dar para ele toda a glória que vai dar para aqueles que são bons, justos e dignos. Porque todos são filhos de Deus. Tem os filhos, toda a família, todo pai e mãe, tem os filhos que eles amam e que são filhos maravilhosos, mas eles amam todos. Mas todos têm na casa, às vezes, um filho mais rebelde, mais difícil de mexer, mais difícil de lidar, né? Tem um filho que, às vezes, faz como aquele filho pródigo, que abandona o pai, a mãe, vai para todo lugar, apronta, arruma toda a confusão para uma casa, né? Porque dá problema mesmo. E tem, né? E a mãe não vai deixar de amar porque esse filho. O pai não vai deixar. Às vezes vai para a prisão, vai para um presídio, fica lá, fica anos de cadeia. Mas Deus fica esperando ele sair da cadeia para ver se ele muda também. O pai fica esperando, a mãe fica. Às vezes, como eu estava morando na Betânia, quantas mães mandavam os filhos, né? Internavam. E ficavam rezando para que o filho ali encontrasse com Jesus, como hoje Zaqueu encontrou. Que bom que lá na Betânia também tem a oportunidade de encontrar com Jesus, na Fazenda Esperança. Às vezes, nos presídios, tem também muita gente que encontra com Jesus lá no presídio. Por sinal, São Francisco de Assis estava preso quando ele encontrou com Jesus. E Francisco encontrou lá na prisão, porque uma pessoa começou a ensinar a palavra de Deus para ele. Então, há um momento oportuno para que a pessoa encontre como Zaqueu hoje, né? E aí, Zaqueu vai ter uma atitude espetacular, maravilhosa, né? Senhor,
Eu sei que eu sou um pecador público, porque todo mundo já sabia, né? Todo mundo já estava acusando ele dos seus pecados, da sua miséria. Como Jesus entra na casa de um pecador? Ele quer entrar em todas as casas. Jesus não quer ficar fora da vida de ninguém. Ele quer trazer a salvação a todos, independente daquilo que a pessoa vive. Ele quer entrar no coração da pessoa. Ele quer dar para ele a vida nova que ele precisa viver, né? Então, a hora que Jesus chega lá, Zaqueu faz esse testemunho de vida. Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha que ação maravilhosa, né? Então, se a gente tirou a alegria de alguém, a gente pode devolver 4 vezes mais. Se a gente cegou alguém, a gente pode devolver 4 vezes mais elogiando, né? Se a gente falou mal, a gente pode devolver falando bem mais 4 vezes. Se eu xinguei alguém, eu posso agora oferecer a oportunidade dele 4 vezes mais, né? Se eu roubei, devolvo 4 vezes mais. Se eu mentir, vou falar a verdade 4 vezes mais agora, né? Olha que ação boa, né? Se eu vou brigar, agora eu vou devolver a paz 4 vezes mais para o coração daquela pessoa. É ação, né? Ação de que Deus entrou na minha vida. Então, quando você quer saber se o Senhor entrou no seu coração e você está vivendo Jesus, você vai devolver 4 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais aquilo que você cometeu de mal contra aquela pessoa. Porque aí a ação do teu amor vai manifestar alegria para o coração dele, a salvação para ele também, né? Então, hoje Zaqueu está nos ensinando. E Jesus ficou feliz, falou, olha, se você proceder assim, a salvação entrou inteiramente em sua casa. Entrou inteiramente no seu coração. Porque a sua ação é a mais digna possível. Devolvendo aquilo que ele acha que tirou do outro, né? E por isso nós vemos também a primeira leitura de hoje, como a dignidade da pessoa. Por isso que Zaqueu recebe de novo a dignidade que Eleazar, na primeira leitura de hoje, nos mostra como que a gente deve proceder quando as pessoas vêm nos aliciar com propostas indecentes e mentirosas. Querendo que a gente engane os outros, que a gente minta para os outros, que a gente seja desonesto, que a gente seja corrupto, para que até mesmo fingindo fazer as coisas certas. Quantos escândalos que a gente vê no dia de hoje, né? Então, por isso, o exemplo de Eleazar é para os idosos, né? Que hoje o mundo está tentando, até mesmo as pessoas idosas, sendo corrompida pelo mal. Quantos, né? A gente vê aí senhores que depois, quando chega aí os seus 60, 70 anos, abandona a família, quer viver um novo casamento, vai querer casar de novo, vai cometer adultério. Olha o exemplo, né? Porque o mundo oferece isso. Nada, você não pode ser honesto. Você não pode ser digno, você não pode ter assim, porque você está perdendo o seu tempo. Há tantas mulheres por aí, sai por aí, né? Isso acontece com senhoras idosas que são avós. Hoje o número de AIDS com pessoas idosas aumentou bruscamente, porque muitos idosos que ficaram viúva ou viúva acabam saindo para as festas, se prostituindo e acabam pegando doenças gravíssimas. Veio de ser exemplo, né? Como Eleazar hoje. Ele preferiu morrer do que se contaminar pelo mal, né? E o mundo oferece, o mundo seduz, né? Está aí batendo a nossa porta, não quer que o avô seja digno, para que ele não seja exemplo para os seus netos. Não quer que a avó seja digna para não ser exemplo. E aí você encontra quantas senhoras hoje. Esse dia eu estava num lugar, tinha um monte de senhoras, todas cheias de tatuagem. Imagina. Aonde vai parando? Já começa a querer viver a juventude.
As senhoras já de cabelo branco, já todas avós, querendo viver como adolescente. Senhores, cabelinho amarrado, de coquezinho, de brinquinho. Que exemplo vai ser para os seus netos? Deixaram Deus e agora vão viver o mundo. Porque acham que a vida deles não foram dignas, que agora é que eles vão aproveitar a vida. Não vão aproveitar em Deus, mas vão aproveitar no mundo. Aproveitar em Deus vai ser testemunho, vai ensinar os seus filhos a viver bem, os seus netos, vão transmitir a vida, como hoje nós aprendemos com Eleazar, né? Que ele preferiu a morte, ser trucidado por Epifânio Antígono, que era o rei. Epifânio, ele morou muitos anos fora, porque o pai dele foi morto, e ele fugiu para o Egito, ainda quando criança, foi morar num outro país, aprendeu os costumes do outro país. Quando voltou para Israel para governar o povo de Deus, ele deixou-se banhar por todos os costumes do povo de fora. E foi tirando a lei de Deus, e tirando aquilo que era de Deus do seu povo, e foi oferecendo só coisas que eram coisas pagãs para o seu povo, e por isso ele começa a perseguir quem é de Deus. Então, o homem que não é de Deus acaba perseguindo aquele que é de Deus, porque ele não tem Deus, ele não experimentou esta graça. Então, hoje o Senhor está nos oferecendo esta graça, para que quando nós entramos em Deus, nós vamos fazer como Eleazar. Não nos vamos deixar as malícias, a maldade do mundo, as indignidades do mundo, as seduções do mundo corromper o nosso coração. Por isso hoje o Senhor nos oferece esta graça e Ele quer entrar em nossa casa, quer entrar na nossa vida. O mais importante é que Ele quer nos dar vida nova. Fechamos nossos olhos. Eu não sei se tem alguma coisa que está corrompendo o seu coração, mas se tem, vamos fazer como Zaqueu. O que estou causando de dano aos outros? O que eu estou fazendo de sofrimento para o outro? Vou devolver 4 vezes mais em bênção, em graça, em alegria, em paz, em amor, em plenitude. Eu quero transformar todas as misérias que eu dei para os outros em bênção. Né? Essa é a proposta de hoje para nós. Né? Quando você for ficar bravo, vou transformar essa brabeza em paz. Né? Quando eu ficar irritado, vou transformar a minha irritação em alegria. Quando eu for xingar, vou transformar isso em palavras de bênção, né? Todo dia de hoje nós podemos fazer isso. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos enriqueça com essa graça.